continua falando sobre televisão e falando sobre SBT, tava tudo certo. Tava tudo acertado pra ida de Boninho para o SBT, mas Flávio Rico diz que não. Que Boninho já deve estar de malas prontas, né? Ele bateu na porta do SBT, não tinha vaga, e parece que ele tá pra assinar com a Record. Tá, vamos lá. Caramba, hein? A informação do Boninho ir para o SBT é um negócio que vem sendo dito desde o ano passado. Mas só pra apontar um negócio, desculpa te interromper. Gente, quem disse isso foi o Flávio Rico. Isso. Tem um peso o homem não muito erra. grande e tem um selo de exclusivo na coluna dele nessa pauta que a gente precisa levar em consideração também. Então vamos lá. O que acontece? Desde o final do ano passado, a gente tá falando sobre a possibilidade do Boninho ir pro SBT, falaram sobre The Voice, falaram sobre reality show de confinamento, falaram sobre muitas coisas, e o SBT já divulgou a nova programação e não falaram nada de Boninho, não falaram nada de The Voice, não falaram nada de reality show de confinamento. Né? Trouxeram mais do mesmo no final das contas, na minha humilde opinião. Achei né? fraco. Voltar algumas coisas ali, tem um programa do Bate e tudo mais, mas Boninho que é bom, nada. E é o que diz a coluna do Flávio Rico. Eu vou trazer aqui o título, olha. Mesmo negociando com a Record, Boninho poderá ter trabalhos no SBT. Ou seja, a situação com a Record já está tão avançada, né, que a gente percebe que não tem nenhuma informação aqui nessa coluna dizendo que ele vai ser um funcionário do SBT. Porque assim, essa notícia que você leu agora, ela foi divulgada hoje. E ela é uma atualização da notícia que o Rico trouxe no dia 16, que foi no sábado, na sexta-feira à noite, onde ele fala assim, ó, eu vou só contextualizar essa primeira nota para depois você trazer a atualização, tá? Na primeira nota, o Rico dizia, Boninho namorou com a SBT, mas está próximo de casar com a Record. Está sentado? Pois bem, essa tem tudo para balançar o mercado. Boninho mirou no SBT, mas está muito próximo de acertar com a Record. Uma surpresa que com toda certeza ninguém esperava ou nem sequer imaginava. É muito mais que interesse de um lado e de outro. De algum tempo já existem algumas articulações silenciosas que podem incluir o The Voice e um reality show, além de outros produtos. E vale repetir, não tem nada fechado, mas está tudo bem encaminhado. E como algo que também nos leva a entender situações correlatas, todos aqueles que estiveram na coletiva do SBT nessa quinta, por certo, estranharam o silêncio em torno do Boninho. A resposta da Dani Beirute, inclusive, foi bem conclusiva, mesmo porque não tinha a menor condição de ser algo inconclusivo, né? Agora, tudo se explica, pelo que o Flávio Rico diz aqui, só nos cabe aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ele até questiona sobre um possível conflito entre Boninho e Carelli. E ele fala sobre isso, né? Nada deve mudar com a chegada do Boninho e nenhum deve perder posição perante ao outro, tá? A ideia da emissora seria conciliar tudo e cada um trabalhar dentro dos seus limites estabelecidos. Então, Carelli permaneceria com as suas produções e o Boninho com outras produções, só que aí seriam outros realities ou talvez até dividir. O Carelli fica com um, o Boninho fica com outro e aí vê se engrena, né? E aí hoje chegou a atualização a respeito dessa nota que você estava lendo, que fala sobre o Boninho na Record. E no SBT ao mesmo tempo, né? O que diz aqui, olha, o que algumas pessoas não entenderam é que o Boninho nunca esteve nem perto de assumir qualquer direção no SBT e muito menos se tornar um funcionário, é o que começa dizendo o Flávio Rico. O que aconteceu, em acordo com sua nova realidade, é que ele lá esteve como dono de uma produtora, em sociedade com Júlio Casares, apresentando-se como PJ. Aqui, por ser uma novidade, as pessoas ainda estranham, mas nos Estados Unidos e Europa já é uma prática comum se contratar empresas que operam ao mesmo tempo para diferentes emissoras de TV. Agora, como todo mundo já sabe, existe um encaminhamento da TV 4.0, inteligência criativa do Boninho e do Casares com a Record, como já houve com o SBT, e em condições de sair negócio com as duas, assim como no futuro a Band, quem sabe, ou com qualquer outra emissora. Aí ele fala aqui o seguinte, por favor, há quem por desconhecimento talvez insista em misturar ou desvirtuar, mas nada a ver. É o que diz aqui o trecho da nota do Flávio Rico publicada no dia de hoje. Então, gente, o que acontece? O que o Flávio Rico está dizendo é que o Boninho ele tá próximo de fechar sim com a Record, mas não o Boninho pessoa física.
o Boninho empresa, a empresa que o Boninho tem. E isso já foi dito lá atrás sobre o SBT também, né? Então, não impediria que ele estivesse no SBT trabalhando ali como mente por trás de algum reality ou de alguma coisa, e na Record também. E ele cita aqui também, e talvez até na Band ou qualquer outra emissora que surgisse. Porque é uma produtora de conteúdo, digamos assim, que o Boninho e o Casares são donos. Por isso, estariam oferecendo isso para outras emissoras, esses formatos, digamos assim. Por quê? Porque fala-se do The Voice, primeiro falaram do The Voice no SBT, agora falam do The Voice possivelmente indo para Record. Que eu já acho que teria até mais futuro que no SBT, porque a audiência da Record já é maior que a do SBT. Mas como é um reality que deu errado até na Globo, né? Talvez não seja uma escolha muito legal fazer isso. Eu acho que a Record já tem um Canta Comigo que dava certo, né? Essa possibilidade. Eu não sei se vale a pena investir num formato. Eu acho que é muito parecido com Canta Comigo. Mas é aquilo, tem outra coisa também. Talvez. E tem aquele negócio que a gente tava falando ontem, da Record ser um universo muito paralelo. Paralelo, total. Que a gente que cobre televisão às vezes fica surpreso em saber, por exemplo, que a professora Helena do Carrossel, a Rosane Mulholland, né? Tá fazendo novela na Record. A gente ficou chocado ontem de saber isso. A Record, assim, ela é uma emissora, eu considero ela bem nichada, né? Realmente ela atinge o público, fura a bolha daquele público mesmo na época dos realities, principalmente a Fazenda, claro. E olhe lá. E assim, essa chegada do Boninho e uma possível, da empresa do Boninho, né? Essa possível ida do The Voice talvez seja um pedágio. Talvez o The Voice seja o pedágio. Talvez seja, olha, eu tenho esse programa aqui, esse formato aqui, que se vocês levarem, vocês vão contar comigo ali como um cabeça por trás das câmeras. Talvez seja isso. E talvez seja por isso a insistência nesse formato que, como eu falei, deu errado na Globo. E é um formato que não é barato. A gente sabe que não é um formato brasileiro. É um formato que vem de lá da gringa. Ou seja, talvez esse formato seja pago até em dólar, né? E a gente sabe como é que tá o dólar pro real. Então, claro, tudo tem que ter pesquisa de mercado, tudo tem que ter pesquisa, inclusive. Se o público tem interesse ou se sente falta desse reality, algo que eu acho que não acontece, porque, vale lembrar, o The Voice tomava porrada da Fazenda durante um tempo, né? Então, talvez essa chegada desse formato, seja na Record ou no SBT, o que eu acho já mais remoto acontecer no SBT, agora depois do que o Flávio Rico falou, não seja tão benéfico assim para as emissoras. Mas, claro, o Boninho, com todo o know-how que ele tem de televisão, 40 anos de Globo nas costas, as emissoras vão ficar loucas para contar com ele, mesmo que seja como conselheiro ali, né, para a sua programação. Se a Record tentar investir em colocar um The Voice antes da Fazenda, né? Não falou antes da temporada, falou antes da exibição do dia mesmo. Que eles colocam aquele Quando Chama o Coração, chata pra cacete. A Record coloca umas novelas bíblicas, e aí quando vai aumentando a audiência que as pessoas estão esperando, eles estendem a novela. Chato, é chato. Tem que falar pra filha do Edir Macedo, filha, você não é executiva de televisão. Ou você faz uma TV, já tem a TV Universal, já compra horário em milhões de... Você vai em São Paulo, das 50 emissoras de TV que tem abertas lá, 45 são TVs de igreja. E acho que dessas 45, 30 estão exibindo a programação da Igreja Universal. Então, assim, precisa disso. Pô, a Record já não tá vendendo muito bem os patrocínios, porque quem que vai querer? É remédio de hemorroida, é remédio de micose. É negócio de micose. Não tem um banco patrocinando mais. Não tem nada, cara. É complicado. É um universo paralelo, realmente. As bet pra tudo quanto é lado também. Mas é aquilo também, né? Por outro lado... Não sabem fazer televisão eu tenho as minhas críticas à Record, mas por outro lado eu tenho que elogiar os últimos investimentos que eles fizeram, né? Os dois últimos, Campeonato Brasileiro, a chegada do Felipe Andreoli e da Rafa Brits, né? Que foi uma boa contratação. É verdade. Então, tiveram acertos sim, mas ao mesmo tempo, como você falou, né? Existe ali uma
eu acho que tem uma parte do público que tá desassistido. A Record tá focando muito em uma coisa só. Toda novela é bíblica e, assim, críticas à parte, pra mim todas as novelas parecem iguais, né? Porque parece que emenda, tipo Masterchef. É porque assim, eu também não sou o público-alvo, claro, mas às vezes eu tenho a impressão de que a Record tá exibindo a mesma novela desde os 10 Mandamentos, lá em 2013, 14, sei lá. Então, realmente é meio complicado, eu acho que precisa dar um refresh aí, trazer coisas novas pro público, e talvez a chegada do Boninho seja esse refresh que a Record tá precisando. É o que a gente espera também, que tá difícil acompanhar a programação da Record, tem hora. Nossa, eu só vejo quando tem reality. E olhe lá. E olhe lá.